E aí, gente, tudo bem? Prazer, eu sou o Guilherme. Oi? Nossa, é um milagre, eu vou contar pra eles como tudo isso aconteceu, lógico. Gente, prazer, eu sou o Guilherme, eu tô com 27 anos, e já é bastante idade já. A galera lá, dos adolescentes lá da Edificando em Guarulhos, que é onde eu estou, falam que eu tô velho. Eu discordo, o Maico tá bem mais velho que eu, né, Maico? Você tá com quantos anos, Maico? 33. Eu tô mais próximo de vocês do que do Maico, eu acho. Pelo menos de cabeça. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Aqui é a minha casa, eu cresci aqui. Eu sei que é estranho você ouvir isso, porque você nunca me viu na sua vida, né? E eu falar que eu sou dessa casa, sendo que você nunca me viu, e você é dessa casa também, mas eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui, porque tudo que eu vivi nesse lugar foram tantas coisas que Deus fez na minha vida e construiu na minha vida nesse lugar. Eu cheguei nessa igreja, eu tinha 4 anos de idade, nem era nesse prédio aqui, era num prédio aqui perto, lá na praça, que eu nem lembro mais o nome. E eu vi esse lugar sendo construído e eu fui construído aqui também como pessoa e em Deus, no meu caráter. E Deus fez grandes coisas. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, mas a grande maioria eu não conheço. Cadê a Sarinha que eu vi aí, a Sara? Cadê a Sara? Não está aqui, né? Ela está na presença de Deus, amém. O Jotinha, cadê o Jotinha? Que eu vi o Jotinha aí. Aê, Jotinha, tamo junto, mano. E, enfim, gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma história aqui nesse lugar, então eu me sinto muito bem de estar aqui. Fiz Inters aqui. Quem já fez Inters aí? O Inters foi uma bênção na minha vida. O Inters, sim, me levou para um lugar mais profundo em Deus, de maturidade no Senhor. Fiz junto com o Maico e com a Ju, com o Gui também, com o Rafa, que estavam aqui, a gente fez junto no ano de 2017. E assim, Deus me levou para um lugar muito mais profundo naquele ano. E, enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre um amor que leva a gente para um lugar mais profundo. Não sei se vocês já experimentaram esse amor que tira você de um lugar, de uma vida completamente rasa e te leva para um lugar de profundidade no Senhor. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai ler a história de um homem, que é a história de Oséias. Talvez você já conheça, mas eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor. Que você abra os teus ouvidos para aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Sabe, às vezes a gente tem oportunidades de receber algo novo de Deus. Tem momentos da nossa vida que são momentos chaves da nossa vida, onde a nossa resposta, a nossa ação, aquilo que a gente vai fazer é importantíssimo. O nosso sim, o nosso não, aquilo que a gente faz diante de Deus é importantíssimo. E a gente vê isso na história dos homens da Bíblia. Às vezes Deus faz convites, Deus dá chamados, Deus dá chacoalhões, e a resposta deles vai definir o futuro deles. E eu creio que é um momento, esse momento da adolescência que vocês estão vivendo, é um momento disso. É um momento de você responder ao Senhor. O Senhor está chamando a sua atenção, porque Ele tem algo poderoso para a sua vida, porque Ele tem promessas para a sua vida. Ele quer construir algo na sua vida. E a sua resposta, aquilo que você vai fazer diante de Deus é muito importante. E como eu estava falando, e o Maico comentou, eu estava sentado aí nesse banco alguns anos atrás, exatamente nesses lugares. E o meu pastor na época, talvez você não conheça, mas era o pastor Glauco. Ele era pastor de adolescentes. O meu líder era o Luciano, que eu honro muito a vida dele, o pai da Isa. Ele foi muito importante na minha vida. E eu estava sentado aí nesse lugar. E sabe, por muitos anos, eu vim aqui para a igreja. E eu vim aqui sexta, na verdade o culto era de sábado na época. E eu estava nas células, eu estava presente aqui até durante a semana. Eu vinha nos cultos de imersão. Mas eu não vivia uma vida de fato profunda com o Senhor. Eu vivia no raso, eu vivia olhando, eu vivia vendo aquilo que as pessoas estavam vivendo. Era como se eu estivesse numa praia e as pessoas estivessem ali brincando, se divertindo, e eu estivesse só olhando. E eu lembro que algo que marcou muito a minha vida é que o meu pastor era completamente doido, o Glaucão. E às vezes eu estava aí nos cultos de adolescente, e cara, eu estava nem aí para a palavra que estava sendo pregada.
A verdade é que eu estava pouco me importando. Na verdade, eu nem pensava direito, não tinha, sei lá, o que tinha na minha cabeça. Eu estava lá conversando, mexendo no meu celular, sei lá o que eu estava fazendo, e meu pastor pegava e me chamava pelo nome assim, ó, Guilherme, você aí para de conversar. E assim, isso acontecia todo sábado. Era um constrangimento, mas acho que não era tanto constrangimento porque eu não aprendia, né? Senão, se fosse tanto constrangimento assim, eu teria aprendido. E eu vivendo isso na minha vida, eu comecei a me afundar em pecado, em imoralidade, em pornografia. Eu comecei a me afundar em mentiras que eu vivia. Eu coloquei uma máscara na minha vida e fingia ser alguém que eu não era. Tanto que eu estava na escola, eu estudava aqui numa escola bem próxima daqui, inclusive. E eu vivia na escola, e quando descobriram que eu era crente, que eu ia para a igreja, as pessoas não acreditaram. Falaram assim, você é crente? Você é o pior dessa sala. Não falaram isso para mim, né? Mas foi mais ou menos isso. Como assim você é crente? Eu colava, falava palavrão, fazia de tudo. E chegava aqui na igreja, fingia que estava tudo bem, fazia cara de bom moço. Muitas vezes ia para o apelo, respondia a um apelo, mas chegava na minha semana, eu não vivia em profundidade aquilo que eu ouvia. Eu não vivia em profundidade aquilo que Deus estava me chamando a atenção, com o meu pastor chamando o meu nome, que ele fazia exatamente isso, falando, Guilherme, presta atenção. Eu não atentava que era Deus querendo me chacoalhar. E aí eu entrei num lugar de tanta dor, de tanto sofrimento por conta do pecado, que o pecado fez na minha vida, que eu aos meus 16 anos, mais ou menos, deve ser a idade de vários de vocês, de 16 para 17 anos, por coisas bestas, mas o pecado ele rouba de você a esperança. O pecado ele tira de você a alegria, ele tira de você a vida. E eu me vi completamente perdido. Eu pensava que da minha vida não tinha mais valor, eu pensava que na minha vida Deus não faria mais nada. Eu falava para mim mesmo exatamente o seguinte, eu sei que Deus tinha planos para mim. Eu sei que Deus tinha uma história para mim, mas eu destruí tudo isso. O meu pecado, aquilo que eu fiz, as escolhas que eu fiz, já era. Era assim que eu pensava. E eu acreditava nisso. E eu pensava em me matar. Eu falava, minha vida não tem mais valor, o que eu fiz com a minha vida? Eu entrei num processo de tristeza tão profunda, mas não era uma tristeza de arrependimento, era uma tristeza que o pecado me levou. E o diabo falava na minha orelha, tira a sua vida não tem mais valor. Olha o que você fez com a sua vida, você perdeu a sua honra, a sua dignidade, a vergonha que você trouxe para a sua família, a vergonha que você trouxe para sua mãe, para o seu pai, a história que eu queria construir na sua vida. E sabe, meu sonho sempre foi ser pai, eu não sou pai ainda. E eu pensava nisso, Deus não vai me dar mais uma família. Deus não vai mais me dar uma bênção de construir uma família, de ter uma esposa, de ter filhos, porque eu destruí tudo isso. Eu me afundei em moralidade, eu destruí a minha dignidade, a minha honra, aquilo que Deus tinha para mim. Sabe, mas aos meus 16 anos, quando eu menos esperava, quando a minha vida estava um caco, tudo destruído, sem esperança, Jesus me encontrou com amor e graça. Sabe, eu estava perdido, para mim, a minha vida tinha acabado ali, mas Deus fez tudo novo na minha vida. E eu saí de um lugar de vergonha, de dor, de morte, e encontrei esperança novamente em Jesus. Jesus me encontrou ali sujo, perdido, sem esperança, culpado, envergonhado, pensando em morte, e Ele me devolveu a vida, Ele me devolveu sonhos, e eu comecei a viver novamente. Eu comecei a olhar novamente para frente, para o meu futuro, para as coisas que Deus queria fazer em mim, através de mim. E o amor de Jesus me constrangeu de uma forma tão profunda, que eu não poderia ser mais o mesmo. Sabe, quando você encontra Jesus, você tem certeza que você encontrou Jesus. Sabe, não existe dúvida. Sabe, se para uma dúvida na sua cabeça de que você encontrou Jesus, eu quero te falar que você ainda não encontrou Jesus. Porque quando você tem um encontro verdadeiro, como Paulo teve no caminho de Damasco, quando você encontra aquele que é a vida, a luz, aquele que brilha e que, cara, você fica cego de ver, cara, você tem certeza que você encontrou Jesus. Essa é a verdade.
E ali fui tão constrangido, a minha vida foi tão transformada, que eu não podia mais ser o mesmo. Sabe, eu saí, foi inclusive num encontro com Deus aqui da igreja, foi inclusive aqui nesse prédio, nas salas aqui em cima. As salas estavam em construção ainda na época, era ano de 2015. E na verdade eu tinha acabado de repetir o terceiro colegial, olha como estava dando tudo certo na minha vida, terceiro colegial. Eu tinha acabado de repetir o terceiro colegial, eu estava pensando em fazer a faculdade, óbvio, começar a minha vida, e aí tudo desmoronou ao mesmo tempo. E aí no meu terceiro colegial, né, que não é um orgulho, um motivo de orgulho, não se inspirem nessa parte da história, mas Jesus me encontrou e fez tudo novo. E eu saí da presença de Deus, saí desse lugar, e eu não conseguia mais viver da mesma forma. Eu queria mais, e mais, e mais, e voltar, e voltar, e voltar. E eu lembro que naquele ano de 2015, eu comecei a mergulhar tão profundo na presença de Deus, a buscar tanto, a comer esse livro aqui de uma forma, e eu lia o mesmo capítulo, às vezes 5, 6 vezes seguidas, e Deus falava e falava e falava cada vez mais comigo, e coisas novas, porque no meu coração tinha tanta fome, tanta sede, tanta presença de Deus, porque Jesus tinha me encontrado em um lugar de dor, de imoralidade, de destruição, de pecado, e me perdoado e derramado graça sobre mim. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer te chacoalhar. Sabe, eu creio que nessa noite o Senhor está chamando o seu nome. O Senhor está falando o seu nome. O Senhor está falando para você. Sabe, eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Talvez é a sua primeira vez aqui nesse lugar, inclusive. E você nem sabe por que você veio. Mas eu quero te falar, Deus tem um plano e uma história para a sua vida. Talvez você chegou aqui, ou não é a sua primeira vez, mas você está aqui, assim como eu estava, sem esperança, achando que você está preso num vício, e a sua vida vai se limitar àquilo, achando que aquilo que você fez, ou que as pessoas fizeram com você, vão dizer quem você vai ser, vão dizer aquilo que a sua vida vai ser. Eu quero te falar que isso é mentira de Satanás para a sua vida. Deus tem planos para você. Deus tem uma história para você. Eu não acreditava que eu iria me casar, porque eu já tinha feito escolhas ruins. E hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, que é uma bênção na minha vida. Deus construiu algo novo, Deus fez algo novo, e é isso que Ele quer fazer em você e através de você. E eu fui mergulhando num lugar tão profundo, de revelação desse amor, de intimidade com o Senhor. E sabe, nesse tempo eu orava assim, sem brincadeira. Eu chegava na minha casa da escola, eu estudava de manhã. Eu chegava 1h, eu não queria saber de almoço, eu não queria saber de televisão, eu não queria saber de videogame. E eu entrava no meu quarto, fechava a minha porta, colocava música no meu celular e buscava, e orava e chorava na presença de Deus. E o Senhor começou a quebrar o meu caráter, falar comigo. E aí nesse meio tempo o Senhor falou para mim: abre uma célula na sua escola. E eu estava no terceiro colegial, no segundo semestre. Eu estava indo para uma escola que eu não conhecia ninguém, não conhecia as pessoas, ou seja, eu era um novato naquela escola, no terceiro colegial, quase acabando, e o Senhor fala para mim, mais ou menos em agosto, para eu começar uma célula na escola. E o Luciano, que era meu líder na época, ele me inspirou muito, ele me incentivou muito. E cara, eu comecei. E sabe como eu comecei isso? Eu chegava nas pessoas da minha sala tinha mais ou menos, sei lá, umas 33, 34 pessoas. Eu chegava e falava assim: quinta-feira eu tô chamando a galera para ir lá na minha casa, a gente vai fazer eu vou comprar uns salgadinhos, a gente vai jogar um truco e, sei lá, vamos assistir alguma coisa, jogar um videogame. E aí fui chamando, ninguém sabia, nem imaginava o que ia acontecer. Ninguém nem imaginava, nem sonhava, todo mundo estava indo achando que era uma festa, um rolê, alguma coisa do tipo. E aí eu convidei todo mundo, juro, convidei todo mundo que aparecia na minha frente. E aí naquela primeira célula que eu fiz, que eu montei uma armadilha pra galera mesmo, uma armadilha santa do Senhor. Aquela primeira célula que eu fiz, apareceram até gente que eu não conhecia. Eu comecei a abrir a porta e eu tenho certeza que foi o Senhor quem fez, foi Deus quem fez, foi o Espírito Santo que preparou. Tocava a minha campainha, eu abria a porta, eu falava: quem é você? Tal pessoa me chamou. Beleza, entra aí. Foi chegando. E aí naquela primeira célula tinha mais ou menos 40 pessoas. E cara, eu tinha até ministrado uma palavra há muitos anos atrás numa célula, mas eu estava vivendo aquela vida daquele jeitão que você sabe, ou seja, era a minha primeira ministração que eu estava fazendo para algumas pessoas.
E aí eu peguei várias dinâmicas na internet para falar sobre o pecado, a graça, Jesus, o amor. Fiz várias dinâmicas, acho que eu fiz umas 3 dinâmicas na mesma célula. Eu preguei, acho que, sei lá, uns 2 minutos. E aí no final, o Luciano estava lá. E no final as pessoas chegaram, enfim, ninguém entendeu nada. Eu mandei todo mundo ficar numa rodinha, ninguém estava entendendo nada, mas deu tudo certo. E aí ele fez um apelo, e naquele dia 8 pessoas aceitaram Jesus. E aí eu continuei. E durante aqueles 3, 4 meses que eu tive, naquele tempo de escola, porque a minha vida na minha escola, até ali, os meus 14, 15 anos de período dentro da escola, tinha sido de desastre, de vergonha. E eu tinha só mais 3 meses. O que Deus poderia fazer em 3 meses? Deus surpreendeu de tal forma que a minha sala inteira aceitou Jesus. Eu lembro de chegar aqui no culto de adolescentes, era o culto, nem sei se era Next, eu acho que era Next. E eu trazia assim 15 pessoas. Há menos de um ano atrás, as pessoas tinham descoberto que eu era crente e tinham falado: como assim você é crente? E de repente eu estava levando as pessoas para dentro da igreja, para terem um encontro com a presença de Deus. Sabe, eu era a pessoa talvez que alguns meses antes, se eu estivesse aqui nesse lugar e perguntassem para alguém, para o pastor, para algum líder, quem você acha que vai viver algo poderoso nos próximos meses com Deus? Talvez eu fosse uma das últimas que as pessoas iriam pensar. Humanamente, as pessoas não pensariam em alguém que vive uma vida dupla, uma vida religiosa, alguém que está mergulhado em imoralidade sexual, alguém que está perdido. Mas o Senhor, Ele viu em mim. O Senhor me enxergou com graça, perdão. E o Senhor vê você hoje. Talvez você esteja perdido. Talvez a sua vida esteja completamente sem esperança. O Senhor, Ele vê você e Ele quer construir algo novo na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida o novo de Deus vindo sobre você, o perdão, a graça, o entendimento desse amor, um encontro com Jesus verdadeiro que vai tirar você de um lugar de frieza espiritual, de religiosidade e vai levar você para um lugar tão profundo no Senhor, onde a presença de Deus vai ser o lugar que você vai mais amar. Eu declaro em nome de Jesus sobre esse ano de 2025 e começando a partir de hoje, sabe, não vai ser amanhã, não vai ser daqui 6 meses, não vai ser no Summer Camp. Tome uma decisão na sua vida hoje em nome de Jesus. O Senhor está chamando a sua atenção, o Senhor está te dando um chacoalhão, o Senhor está chamando o seu nome e está chamando você para esse lugar mais profundo no Senhor. E talvez você está pensando agora, será que é comigo? É com você. Você está passando na sua cabeça, será que é de mim? Deus está falando de você, em nome de Jesus. Sabe, hoje a gente vai falar sobre um romance. A introdução demorou mais do que eu deveria, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre um romance da vida de Oséias. E, inclusive, o meu romance começou na minha célula da escola. Eu fui muito intencional e muito malandro e muito esperto. Eu falei: Fê, vem me ajudar aqui na minha célula, né? Porque tem muita menina e tal, e eu, né, melhor você vir aqui me ajudar. E ela começou lá no ano de 2015, ela começou a frequentar a minha célula. Aí eu comecei a ajudar ela na célula da escola. Não, a ideia é boa, pô. Eu já estava com 17 anos também, né? Tava quase fazendo 18 anos para namorar. Aí eu comecei a ajudar ela na célula dela também. E foi dessa forma que a gente se conheceu e foi servindo ao Senhor. Então, se você tem esse sonho de namorar e se casar, porque esse é um plano de Deus para a sua vida, esse é o lugar certo para você construir isso. Servindo juntos, sendo amigos juntos, servindo ao reino de Deus juntos. A gente fez viagem missionária juntos. A gente ficou muito tempo sendo só amigo e se conhecendo e servindo ao reino de Deus junto. E essa é a melhor forma para você construir um relacionamento santo diante do Senhor. Não é lá fora, não é buscando em outros lugares, não é no Instagram, inclusive, é aqui dentro, é aqui, é nesse lugar. Amém? Quem quer casar aí? É todo mundo, né? Glória a Deus. Amém. Deus vai honrar em nome de Jesus. Gente, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Sobre esse lugar de relacionamento. Eu sei que essa fase da adolescência é uma fase que a gente pensa muito nisso. A gente pensa em com quem que a gente vai casar, com quem que eu vou namorar.
E eu sei que todo mundo tem essa vontade. E vamos ver como Deus vai direcionar, mas a palavra tem bastante a ver com isso. Mas agora você imagina que você vai começar o seu casamento, que é talvez um dos grandes sonhos da sua vida. E aí você se casa e você vai se casar e Deus fala para você se casar com uma prostituta. O que você pensaria? O que passaria na sua cabeça? Aliás, o que o seu líder ia pensar se você chegasse para ele e contasse uma coisa dessa? Cara, eu não sei o que eu faria, sinceramente. Se alguém lá da liderança, dos adolescentes lá de Guarulhos chegasse para mim e falasse uma coisa dessa, eu não sei se eu sou tão espiritual assim para reagir de uma forma que Deus, nessa história que a gente vai ler, fez. Mas imagina isso, você se casa com uma prostituta. Não é a vontade do nosso coração, certo? Não é aquilo que passa na nossa cabeça. E aí uma pessoa que se preparou, que se guardou, que se santificou a sua vida toda, um homem de Deus, uma mulher de Deus vai se casar com uma pessoa dessa, qual é o sentido disso? E aí se casa, forma uma família, e essa pessoa, essa prostituta, te larga depois de um tempo e volta a se prostituir. Pensa numa coisa dessa. Pensa viver uma coisa como essa. Pensa que escândalo seria para você dentro da igreja viver numa situação dessa. O que as pessoas iam pensar de você? O que ia passar na sua cabeça? E aquela pessoa volta a se prostituir, a sua esposa, o seu marido. Meu Deus do céu, quanta vergonha, quanta dor, quanto sofrimento. E aí você vai lá e vai atrás dela e presenteia ela, porque você a ama, porque ela é sua esposa, porque você tem uma aliança com ela. E o que ela faz? Ela te rejeita. E aí depois de um tempo, mais uma vez você vai atrás dela. De novo, ela num lugar de vergonha, sendo vendida, já como alguém que não tem mais valor para a sociedade. E você vai lá atrás dela e a ama, a compra. Imagina você viver uma situação como essa. Cara, eu não consigo imaginar, sinceramente. Mas foi o que Deus fez na vida de Oséias. O profeta Oséias, o livro de Oséias, a gente vai ler alguns versículos. É um livro, se você já quiser abrir aí, é o primeiro livro depois de Daniel. É o primeiro profeta menor. A gente vai ler alguns versículos, vamos ver se eu vou lembrando também de falar tudo. Mas Oséias vivia num tempo, só para contextualizar para vocês, Oséias vivia num tempo em Israel que eles tinham acabado de sair de um reinado de 41 anos de Jeroboão II, que foi um ótimo rei para Israel. Foi um rei que prosperou muito Israel, foi um rei que honrou o Senhor, foi um bom rei. Foram 41 anos de paz, de prosperidade, onde Israel estava bem, o povo de Deus estava bem. E aí Jeroboão II, que foi um dos reis que mais ficaram tempo lá ali no reinado de Israel, quando ele morre, Israel entra num lugar de desgraça. Eles se afastam do Senhor, eles começam a entrar em pecado, entra muito conflito político, matam vários reis de Israel. Cara, começa um caos naquela nação, a nação do povo de Deus. E Oséias está vivendo nessa época. E por vários momentos o Senhor usa os profetas dele, Oséias inclusive, para alertar o povo dele. O Senhor usa e fala, e fala, e fala, e o povo não acorda. Sabe, assim como eu estava contando sobre a minha vida, que o meu pastor chamava o meu nome aqui, Guilherme, por vários anos isso aconteceu na minha vida e eu não acordava. E de repente o Senhor muda de estratégia e resolve dar um chacoalhão em Israel. Assim como Ele fez na minha vida e assim como Ele quer fazer na sua vida, ou como Ele já fez na sua vida. Ele resolve dar uma chacoalhada, dar uma bagunçada, fazer uma coisa mais ousada. E aí Ele fala com Oséias. E a gente vai ler o texto de Oséias, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Do versículo 1 ao 9. Se puder abrir aí. Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias,
filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Percebe aqui que nessa história, primeira parte da história, ele vai lá, casa-se com Gomer, a prostituta, e aí ela engravida e dá um filho a ele, certo? Vamos continuar, versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei a fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Várias palavras difíceis aqui, então me ajuda que eu não tenho muita boa dicção. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama. Percebe que nesse versículo 6, a palavra de Deus fala que Gomer engravida novamente e deu à luz uma filha. Não fala claramente que é filha que deu o filho a Oséias. A palavra deixa entender que já era um filho de adultério. Então o Senhor disse a Oséias: deu-lhe o nome de Lo-ruama, pois com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Opa, comecei errado, foi mal, que aqui subiu para de Daniel. Mas mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Então, vamos dar uma pausa aqui. Oséias, ele ouve do Senhor para ele ir até um prostíbulo e se casar com uma prostituta. E eu não sei como foi nessa história aqui, porque não entra muito no detalhe. Eu não sei se Oséias respondeu prontamente, se Oséias titubeou, eu não sei como é que foi isso. Eu, no lugar dele, eu não sei de verdade, talvez eu não teria conseguido, mas Deus escolheu Oséias, graças a Deus, né? E ele vai lá e ele se casa com Gomer. E aí a Bíblia diz que ela dá um filho para ele, e o nome desse primeiro filho é Jezreel. Jezreel foi o lugar de um massacre, que o povo inimigo de Israel matou reis, matou Acabe. Era um lugar que trazia uma memória muito ruim para Israel. Um lugar de dor, de sofrimento. Então o primeiro filho desse casamento do profeta do Senhor, que era aquele que falava a boca de Deus para o povo, chamava praticamente massacre. E aí ele tem uma outra filha, que não se sabe se é filha dele, talvez uma filha que vem de fruto de adultério, e dá o nome de Lo-ruama, e o nome dela é desfavorecida. Esse significado é desfavorecida. Agora você imagina na chamada da escola para essa galera, para esses filhos. Meu Deus do céu, a maior vergonha que pode existir dentro de uma escola. Não, tem nome que é ruim, mas desfavorecida não tem condição. Você imagina chamar desfavorecida na chamada, meu Deus do céu. E esse era o nome da filha do profeta. Continuando, versículo 7. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, a desfavorecida, Gomer teve outro filho, talvez não de Oséias. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ammi, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Lo-ammi, o terceiro filho desse casamento, talvez o segundo filho bastardo desse casamento, o nome dele era não meu povo. Oséias chama o próprio filho dele, de um filho bastardo dele, de não é meu. Imagina o peso desses filhos, os nomes que ele carregava, a dor que eles carregavam. E esses filhos representavam os frutos da vida da nação de Israel. Eram as consequências das escolhas que eles estavam vivendo. Era um lugar, Jezreel, um lugar de dor, de desastre, um lugar de sangue, um lugar de batalha, de derrota. Era
Lohuama, desfavorecida, vocês foram desfavorecidos, vocês não são meu povo, vocês me abandonaram, me rejeitaram. A nação de Israel aqui, então estava vivendo uma situação completamente delicada, cara. Eles estavam em um momento da história do povo de Deus, que, cara, eles precisavam fazer alguma coisa. Assim como eu contei da minha vida, eu estava vivendo exatamente um momento assim. Cara, eu não era um filho de Deus. Eu não era um povo de Deus. Eu estava vivendo em pecado, mergulhado em destruição, mergulhado em um lugar de imoralidade, de mentira, de sofrimento. E esses momentos da nossa vida são extremamente importantes. E Deus faz o que precisar ser feito para chamar a sua atenção. E sabe por que Ele faz isso? Porque você é amado do Senhor. Ele te ama. Ele tem um plano para a sua vida, assim como Ele tinha um plano para a nação de Israel. Sabe, no Antigo Testamento, a nação de Israel era o povo de Deus. Representava eu e você, os filhos de Deus. Aquele que Ele tinha escolhido, separado. E Ele queria fazer algo através do povo dele. Era a representação dele na terra. E então aquela situação que eles estavam vivendo, algo precisava ser feito. Algo precisava acontecer. Eles estavam vivendo uma vida com o Senhor de raso completo. Sabe, talvez eles não estavam nem encostando os pés na água. Eles estavam na sequidão profunda, eles estavam na areia ainda, sabe? Cara, quando eu vou na praia, a minha esposa, ela gosta de praia. Eu não sou muito fã de praia, porque eu gosto de ir pra praia para ficar no mar. Para pegar, jacarezinho, ficar mergulhando, voltando. Se é para ficar na areia, eu não gosto. Aquela areia seca, ficar com o pé naquela areia, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas o povo de Israel, e talvez você hoje esteja vivendo uma sequidão na sua vida, pisando naquela areia seca. E o Senhor está chamando para você, sai desse lugar. Sai desse lugar. E nesse momento da história de Israel, Deus usa a vida de Oséias para chacoalhar o povo dele, através de um casamento completamente improvável, que é do profeta do Senhor, o homem talvez o mais importante depois do rei, para se casar com uma prostituta. E qual o sentido disso? O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quis dizer para o povo dele? E sabe, depois de um tempo, a gente não vai ler tudo, porque também não vai dar tempo, mas eu vou contar um pouco para vocês. Depois de um tempo, Gomer, ela vai atrás dos seus amantes, ela volta a viver aquela vida de imoralidade dela. Ela já tinha se casado com Oséias, ela já tinha tido os filhos, e ela volta e vai atrás daquela antiga vida dela. E aí Oséias, ele prepara presentes, ele prepara para ela várias coisas, para chamar a atenção dela e mostrar o amor dele por ela. E ele envia para ela, e quando ela recebe, ela estava em cultos para Baal, e ela era como uma prostituta de cultos rituais. Pensa nisso, a esposa do profeta, a esposa dele, vivendo uma vida dessa. E ela, quando ela recebe aqueles presentes, o que ela faz? Ela fala, Baal me enviou. Foi Baal que me deu. E ela entrega como adoração e agradece a Baal. Imagina para Oséias quanta dor ele estava passando aqui. E aí depois de um tempo, eu já falei um pouco sobre isso, mas depois de um tempo, Gomer, ela volta ao pecado, ela está ali imersa ao pecado, à imoralidade, e ela perde valor até como prostituta. E aí decidem vender ela como escrava. E aí Oséias vê isso, fica sabendo disso, e a primeira atitude de Oséias é ir correndo para lá. E ele compra Gomer, a própria esposa dele. Ele comprou Gomer. Ele deu lá o dinheiro dele, as pratas dele, para comprar Gomer para ele. A esposa dele, a família dele, a mulher dele. E sabe, imagina o que passava na cabeça de Israel vendo o profeta Oséias passar por tudo isso. Talvez as pessoas tenham pensado o seguinte, agora Oséias comprou ela, é um bem dele, é escrava dele, ele vai matar ela na frente de todo mundo e retomar a honra dele como homem. Ele pode fazer o que ele quiser, ele vai matar ela, ele vai bater nela, ele vai retomar a dignidade dele. E o que ele faz? Ele abraça Gomer, ele ama Gomer. Gomer talvez suja ali,
Gomer, talvez já com a sua pele suja, cheia de pecado, vergonhas. As pessoas talvez passavam longe dela, rejeitavam ela, não tinha mais valor para ninguém. Mas para Oséias ela era amada. Para Oséias era sua mulher, tinha uma aliança com ele, sua esposa. Então ele abraça ela, e as pessoas talvez tenham ficado completamente perplexas com isso. E sabe o que Oséias faz? Ele começa a dizer para Israel: Israel, é assim que o Senhor vê vocês. Vocês o rejeitaram, vocês o abandonaram, vocês mergulharam em pecado, em mentira, vocês mergulharam em imoralidade, vocês estão vivendo uma vida longe do Senhor, mas Ele ama vocês. Ele ama vocês com um amor tão profundo, tão profundo. E sabe, não existe nada mais que pode te levar para essa profundidade no Senhor do que o amor dEle. É o amor dEle que te constrange, é o amor dEle que faz você se arrepender, é o amor dEle que faz você decidir largar a sua vida de pecado hoje para viver uma nova vida. Não é pela sua carne, não é pelo seu esforço. Cara, enquanto for pelo seu esforço, eu quero te contar uma coisa: você vai fracassar dia após dia. Talvez você está tentando lutar contra os seus problemas, os teus vícios, as tuas dores, os teus traumas, pela força do teu braço. Cara, isso é fracasso, vai dar em fracasso. Hoje a psicologia, as pessoas lá fora estão tentando ajudar as pessoas com autoajuda, com sei lá o que mais. Pode até ajudar superficialmente, mas é só o amor de Deus, que é graça para te perdoar, para te libertar, para trazer algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. É só o amor de Deus. E é assim que o Senhor nos vê. Sabe, quando eu cheguei na presença de Deus, o que eu tinha para apresentar era vergonha, era dor, era mancha, era pecado. Mas eu fui amado e abraçado pelo amor de Deus. E o Senhor quer te amar e quer te abraçar. Sabe, a situação de Israel aqui era muito complicada. Não havia mais amor pelo Senhor. Não havia mais busca pelo Senhor. Mas o Senhor os amava. E talvez a sua situação seja muito parecida com a de Israel. Talvez você está vivendo uma vida de máscara, mas no seu coração você vive longe, distante do Senhor. Talvez você chegue aqui no culto do coletivo, você levanta as suas mãos, você talvez até chore na presença de Deus, mas dentro do seu coração você está longe do Senhor. O Senhor está chamando a sua atenção e falando para você que Ele tem algo muito maior, muito mais profundo do que isso, em nome de Jesus. Sabe, o primeiro passo para você sair desse lugar raso, para você sair desse lugar assim como Israel estava vivendo, é o arrependimento. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Você precisa se arrepender. E sabe, o povo de Israel, eles estavam passando por problemas. Aconteciam situações difíceis. Eles não estavam bem, não estavam prosperando, a economia não estava muito boa, as coisas não estavam indo bem. E aí Deus chamava atenção, e quando as coisas estão ruins, eu não sei se você já percebeu, mas normalmente o que a gente faz quando as coisas estão ruins, a gente começa a orar, né? A gente começa a buscar o Senhor. A gente lembra que a gente tem uma Bíblia no nosso quarto. A gente lembra que a gente precisa do Senhor. Quando as coisas estão indo mal, a gente normalmente lembra que o Senhor existe. Porque quando as coisas estão bem, a gente está vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Mas eu queria ler um texto, uma parte do texto de Oséias, que fala sobre como o povo reagia nesses momentos de dor e sofrimento. Oséias capítulo 6, a gente vai ler do 1 ao 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá.
virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Começa a falar o Senhor agora. Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Sabe o que o Senhor está falando aqui para o povo? É que o arrependimento deles era um arrependimento falso. O choro deles aqui na frente, no culto, no apelo, era falso. Era como a neblina, como o vapor que evapora e logo passa. Sabe, vocês veem alguma semelhança com alguém? Eu vejo muita semelhança comigo. Quantas vezes eu me vejo no Senhor sendo dessa forma? Quantas vezes a inconstância vem sobre nós? Nós levantamos as nossas mãos aqui na sexta, no sábado, no domingo, nós choramos aqui, nós nos arrependemos aqui, mas chega na segunda, na terça, na quarta-feira, nós nos esquecemos do Senhor. O Senhor não está chamando você para um arrependimento falso, o Senhor quer você por inteiro, o Senhor quer todo o seu coração. A palavra de Deus fala lá em Jeremias 29:13, fala sobre o povo de Deus buscando a Ele. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. O Senhor está pedindo todo o seu coração. Sabe, entende uma coisa? Quando você decide entregar a sua vida para Jesus, não tem mais os teus sonhos, não tem mais a tua vida, não tem mais as suas vontades, não tem mais o seu tempo livre. Você está entregando tudo para o Senhor. Sabe, o Senhor está chamando uma geração nos dias de hoje, e eu declaro sobre essa casa, sobre essa igreja, uma geração completamente entregue, uma geração que é apaixonada intensamente pelo Senhor, uma geração desesperada pela presença de Deus, uma geração que busca dia após dia, que medita na lei dia e noite, que ama essa palavra com todo o coração, não uma geração que vive de inconstâncias. Sabe, os adolescentes sempre foram tratados dessa forma. Ah, é um povo inconstante, é uma geração inconstante. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, eles nem sabem o que eles querem ainda, eles nem sabem quem eles são direito. Nós não, vocês não. Vocês são filhos amados do Senhor, que foram criados para exaltar e adorar o nome de Jesus, e vão servir e serem apaixonados e buscar a presença de Deus intensamente com todo o seu coração. Sabe, não vai ser pela metade, não vai ser só um final de semana que você vai entregar, não vai ser só uma parte da sua vida que você vai entregar tudo ao Senhor. Ele está chamando você para esse lugar, sabe, Ele ama você. Talvez você nessa história não é Oséias, você é Gomer nessa história, você é a prostituta que se prostituiu por aí, se entregando o seu corpo, a sua vida, o seu coração para as pessoas, para o mundo lá fora. Você se prostituiu, se entregou em sites quando ninguém estava vendo. Sabe, eu não estou aqui para trazer culpa sobre você, eu não estou aqui para te envergonhar e para te constranger, eu estou aqui para te falar que existe esperança para você, existe perdão e graça para você. Sabe, se eu fui perdoado, se Gomer foi escolhida para o Senhor para ser a esposa dele, do profeta, representando a esposa dele, por que não você? Você é amado de Deus, você foi escolhido e chamado pelo Senhor, e o Senhor pede tudo de você. Então hoje se arrependa, mas sabe, não se arrependa só para que as pessoas vejam, não se arrependa só porque alguém falou para você. Se arrependa porque você entendeu que é amado e a graça te constrangeu e Jesus te encontrou e chacoalhou você, e você decidiu racionalmente, você decidiu se entregar para Ele por inteiro, tudo que você tem, todo o seu coração, toda a sua vida, todos os teus sonhos. Você falou: Senhor, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser, sei lá o que vocês querem ser hoje em dia. Antigamente eu era só jogador de futebol, mas sei lá, youtuber, eu queria ser sei lá o que. Mas Deus, eu estou jogando no lixo todas as minhas vontades, todos os meus sonhos, a minha vida é sua. Eu estou jogando no lixo os planos que eu tinha para mim, e Deus, você vai fazer da minha vida o que o Senhor quiser.
Se o Senhor quiser me levar para as nações, o Senhor me leva. Se o Senhor quiser me fazer um líder de célula que eu nunca imaginei, o Senhor faça. Se o Senhor está me chamando para abrir uma célula na minha escola, faça na minha vida, porque eu sou teu. Eu fui encontrado num lugar de pecado, eu fui encontrado num lugar de vergonha, e esse amor me constrangeu e a minha vida é tua. Sabe, esse lugar de relacionamento e de intimidade com o Senhor, que o Senhor quer te levar, é um lugar de tão profunda conexão com o Senhor, que é um casamento. Sabe, não existe nada mais íntimo, nada mais profundo do que um relacionamento de casamento. Você faz tudo na frente da pessoa, você sabe tudo, você fala tudo, cara, é tudo exposto. E o Senhor quer te levar para essa intimidade. Ele quer colocar uma aliança no teu dedo. Eu sei que isso pode parecer meio doideira, mas isso é completamente real. E isso vai começar num lugar de arrependimento. O casamento que o Senhor queria começar com Israel, de marido, Deus, e esposa, Israel, para ser amada, para ser cuidada, para ser curada, começava no arrependimento. Se arrependa e se entregue ao Senhor. Ele quer sarar você, Ele quer curar você, e faça isso de todo o coração. E para finalizar, esse lugar de intimidade, de profundidade, de relacionamento que o Senhor quer te levar, exige que você entenda que você é amado. E para isso você vai precisar, talvez, deixar para trás e entregar o seu coração dos traumas que você foi ferido e ferida na sua vida, na sua infância, na sua história, as palavras que te marcaram, que você não vale nada, de que você não é ninguém, de que você não vai chegar em lugar nenhum. Deus está dizendo para você hoje: você é amada do Senhor. Ele te ama. Ele ama você profundamente. Profundamente. Talvez Gomer, uma prostituta, ela nunca imaginou que fosse ser amada por alguém. Imagina como é para uma mulher estar numa situação como Gomer estava. Mas Deus olhou para Gomer e a amou. E Deus olha para você e te ama. E esse amor vai limpar as tuas feridas. Esse amor vai curar o seu coração. Esse amor vai tirar você de um lugar onde você volta e volta para as mesmas coisas, para as mesmas situações, onde você parece que não consegue avançar. Esse amor cura, esse amor sara, esse amor restaura, esse amor transforma. É o amor de Jesus por você. E sabe, a mesma história acontece com Jesus descendo dos céus e escolhendo uma esposa para Ele. E Ele paga um preço de constrangimento numa cruz por amor a você. Talvez hoje você olhe para você e você não veja valor nenhum, você não veja esperança nenhuma. A sua vida de religiosidade, de máscaras, das coisas se repetindo, das histórias se repetindo, parece que nunca vai acabar. Mas o Senhor está chamando uma geração para se entregar profundamente a Ele, em nome de Jesus. Então tome uma decisão hoje e se arrependa. Se arrependa. Se arrependa das suas escolhas, das suas mentiras. Se arrependa. Hoje o Senhor está chamando uma geração para se entregar profundamente a Ele, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. A presença de Deus está aqui nesse lugar. O amor de Deus está aqui nesse lugar. Existe cura aqui hoje, em nome de Jesus. Eu declaro e vejo o Senhor te chamando para mais perto. Escuta o seu nome sendo chamado agora. Escuta o Senhor chamando o teu nome agora, em nome de Jesus. O Senhor está chamando você. O amor de Deus quer te abraçar. Assim como Oséias abraçou Gomer, ali quando ela não tinha mais valor, hoje o Senhor quer te abraçar. E é esse amor que vai te levar para as águas profundas. É esse amor que vai tirar você da sequidão. É esse amor que vai tirar você da areia e levar você a mergulhar no amor de Deus. Deixa o amor de Deus fazer isso com você hoje. Deixa Jesus te encontrar hoje. Deixa Jesus te amar hoje. Jesus, Ele quer te encontrar.
Oh Espírito Santo de Deus, eu oro agora em nome de Jesus. Passeia nesse lugar, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai começar a tocar você, vai começar a falar com você em nome de Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está tocando você. O Senhor está te amando profundamente agora. Eu vejo o Senhor perdoando algumas meninas, meninos aqui nesse lugar. O Senhor está te perdoando. O Senhor está limpando você, limpando as tuas sujeiras. O Senhor está limpando as tuas mãos sujas, o teu rosto sujo. O Senhor está colocando uma aliança em você. Ele tem uma aliança com você. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei e permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei e permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei e permaneci. O teu olhar me consumiu. E eu sou todo seu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Oh, todos os outros amores. Oh, todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. O fogo em teus olhos. Oh, todos os outros amores. Oh, todos os outros amores. Oh, todos os outros amores. Aleluia. Eu vejo o Senhor trazendo vocês para um lugar de mergulhar nesse amor em nome de Jesus. O Senhor te ama, Ele te ama, Ele te ama com o amor mais profundo que existe. E é isso que te muda, é isso que te tira de um lugar de frieza, de um lugar de apatia. É um profundo e poderoso amor de Deus. O Senhor quer fazer você mergulhar nesse amor. O Senhor quer te perdoar, quer te curar, quer fazer de você a esposa dele, quer colocar uma aliança em você. Se você quer mergulhar nesse amor, se você quer ir mais profundo, se você entende que isso é pra você, vem aqui na frente. A presença de Deus está aqui. Existe um rio, existe um rio. Deixa o Senhor passear nesse lugar. Deixa o amor de Deus te encher. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti.
Aleluia. Eu queria fazer mais um convite aqui. Talvez seja a sua primeira vez aqui nesse lugar, ou não, mas você nunca fez uma oração convidando Jesus, entregando a sua vida para o Senhor. Se você nunca fez a sua oração, essa é uma oração que vai mudar a sua vida. A palavra de Deus diz que quando confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Se você nunca fez essa oração, quero pedir para você levantar a sua mão se você quer fazer. Se você quer fazer essa oração hoje pela primeira vez, entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Alguém vai orar com você. Aleluia, amém. Amém, tem mais alguém? Tem mais alguém que está aí no fundo que nunca fez essa oração, quer entregar o seu coração para Jesus? Amém, sim, Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, nós oramos agora. Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus quer capturar o seu coração. O Espírito Santo de Deus quer capturar você. Existe um lugar profundo do amor de Deus que o Senhor quer te levar. Feche os teus olhos, abre a sua mão. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por revelação, por entendimento do teu amor. Eu oro agora por perdão e graça fluindo nesse lugar. Eu oro agora, Deus, por um lugar profundo de revelação do amor de Deus. Jesus vai começar a te encontrar aí onde você está. Feche os teus olhos. E conforme você vai sendo encontrado pelo Senhor, eu quero te desafiar a responder a esse amor. Eu quero te desafiar a você começar a responder, a falar com o Senhor. Começa a levantar a tua mão e começa a orar. Começa a levantar uma canção de gratidão no seu coração. Começa a levantar uma canção que vem do teu coração. O Senhor vai começar a colocar algo tão profundo em você. Algo tão profundo. O Espírito Santo de Deus quer derramar algo profundo em nós nessa noite, em nome de Jesus. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus quer depositar algo profundo em você. E o Senhor vai começar a fazer isso nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E conforme Ele for fazendo, eu te desafio, vai respondendo, vai levantando as tuas mãos. Saia do teu lugar, vai para algum lugar nos cantos, aqui na frente, lá no fundo, e entrega a sua melhor adoração. Entrega tudo que você tem em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flui aqui em nome de Jesus. Céu
aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Você pode levantar as suas mãos, nos marca Espírito. Ah, Jesus! Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem com tua glória, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, e seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, e seja agora, vem derramar. Que seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra. Nosso tempo já está avançado, mas eu queria muito ainda continuar esse tempo com você. Então, se você ainda quer, se você quer mais, se tem sentido aí no seu coração sede, fome pela presença de Deus, se você tem sentido esse amor, né, de voltar para o Senhor e falar: Deus, eu quero o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor ainda hoje, aqui agora. Queria que você viesse à frente, a gente quer orar com você, a gente quer pedir para a liderança vir aqui orar por essa galera. Pode vir aqui, eu queria que vocês fizessem esse movimento de oração. Eu gostaria também que você, adolescente, se você tem se sentido cheio da presença do Senhor, eu queria liberar você, para você sair por aqui agora, orando uns pelos outros, menina com menina, menino com menino. Se algum menino tiver uma palavra para uma menina, chame outra menina com você, e o contrário também.
Então nós vamos fazer esse movimento agora da presença do Espírito Santo, clamando a Ele, abrindo espaço para que Ele possa vir nesse lugar. Amém? O rio de Deus está passando aqui com amor, com vida, com perdão sobre a vida de vocês e ao mesmo tempo inundando o seu coração de fascínio, de paixão. Eu oro por uma paixão, por um apaixonamento do Senhor, um fascínio do Senhor agora na vida de vocês, nos olhos, no coração de vocês, que vocês sejam batizados agora no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou pedir só para você vir aqui pra frente. Quem são vocês? Vem aqui pra frente, fica desse lado aqui comigo. Vamos lá. Vamos lá, líderes, orem aqui, vamos fazer esse movimento de oração enquanto a gente canta. Você que está aí atrás, vamos cantar ao Senhor, vamos buscar a Deus nesse momento. O Senhor quer se derramar aqui. Vamos lá, não desista desse momento. Não tenha pressa de sair desse momento. E ao mesmo tempo, se expresse, reaja a Deus. Se você quer alguma coisa de Deus, você deve pedir. É isso que a palavra fala. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam na porta e a porta lhes será aberta. O Senhor fala e incentiva a gente para fazer isso. Vamos lá. Movimento de oração, de busca pela presença do Senhor nesse momento. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, quero só experimentar.